Se ele tivesse a melhor, fala assim, sabe como que explica isso? Ele tem a melhor defesa. Foi uma sacada boa. Foi uma sacada boa. Como que o Atlético explica? Aí a diretoria tem que explicar também, viu? Não é só o treinador, não. Como que o Atlético explica terminar a temporada como quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro, com um volante na zaga, desde, sei lá, a 10ª rodada que esse cara tá na zaga, que o Bataglia tá na zaga. Nada contra o Bataglia, eu gosto do Bataglia. Não, é o melhor volante que tem no elenco. Aí o cara que é o melhor volante que tem no elenco, ele joga de zagueiro, o Atlético tem a pior defesa, uma das piores defesas do campeonato, com esse monte de zagueiro. E ainda os volantes jogando mal. Você consegue explicar isso aí, Cláudio? É uma escolha do treinador. O Milito, o Batalha nunca treinou com ele de volante. Então, pro Milito, ele é zagueiro. Não, então, ele treinou, mudou de posição com o Milito. Ele treinou e jogou, né, ô Claudião? Os primeiros jogos, os primeiros finais do Campeonato Mineiro, o Batalha saiu jogando como volante, né? Inclusive, na segunda final lá no Mineirão, que o Cruzeiro jogava pelo empate, ele saiu jogando com 3 volantes. O Batalha foi um deles. Então, o Batalha jogou, sim. O Batalha mudou essa história aí para marcar o Matheus Pereira. Lembra que ele foi marcar o Matheus Pereira, que o Matheus Pereira ficava passeando ali entre o meio e o ataque? Ele falou, não, você me ajuda aí. Jogou contra o Corinthians, lembra que ele jogou contra o Corinthians também? Foi expulso, se eu não me engano, lá na Neoquímica Arena. Mas nas finais do Campeonato Mineiro, ele, como todos os treinadores que passaram pelo Galo, nessa passagem do Batalha com a camisa do Atlético, o Batalha foi titular como volante com todos, inclusive com o Milito, logo na sua chegada. No Banco Mercantil é a nossa tecnologia que se adapta a você. Banco Mercantil, sua experiência nos inspira. Tem coisas no Atlético que infelizmente não tem como explicar. O Milito não vai conseguir explicar isso. Não é para mim, não. Não é para mim, não é para o Cláudio, não é para o Alê, não é para a torcida, não é para a diretoria. Porque essa pergunta que eu acabei de fazer, eu gostaria muito que o Milito explicasse. Eu gostaria muito que o Milito explicasse. Mas ele já falou, Álvaro. Mas ele eu acho... Não, mas isso aí eu discordo. Porque pelo seguinte, jogador, hoje se botar o Batalha de volante, ele vai estranhar. Ele não joga de volante. Eu tenho muitas dúvidas. O Batalha tem na carreira dele uns 450 jogos. 410 como volante. É isso que eu tô falando. 410 Por que no Atlético o cara é zagueiro? Se o Atlético tem 5 zagueiros de nome? E ele já jogou em Portugal, já jogou na Espanha. Quem tá jogando mais que o Batalha de zagueiro? Não... Mas ele jogou mais que o Batalha. Mas é a quarta pior defesa. É o do Galo, né? Se o Batalha tava fácil de resolver. Não tô falando que... Eu tô falando que é o Bataglia. Eu até falei que o Bataglia, pra mim, é um bom jogador e estaria no volante. O que eu estou falando é quem escala o Bataglia de zagueiro não presta pra ser treinador. Quem escala o Bataglia de zagueiro numa equipe que tem 5 jogadores pra defesa, sendo que a sua defesa é a quarta pior do Campeonato Brasileiro, não serve para ser treinador. Esse cara não tem condições. Ele pediu o zagueiro para a direção e no meio do ano chegou o Júnior Alonso e o Lianco. E o Lianco ele pediu. E pediu esses 2 caras aí. O Lianco ele botou na lateral, né? E matou o Saravia e o Mariano. Contra o Botafogo, o Júnior Alonso e o Lianco, eles eram os armadores do Atlético. Exatamente. Ou eu estou errado? Não, tá completamente correto. Não foram os 2 zagueiros? Durante todo o primeiro tempo, com um jogador a mais, só eles que tentavam fazer alguma coisa e sempre erravam, evidentemente, porque não é a característica deles. O Batalha, ele jogou parte da carreira dele na Espanha e a outra parte em Portugal. Um dos treinadores que ele teve foi o Jorge Jesus. Você acha que o Jorge Jesus colocou Batalha de zagueiro? Você acha que na carreira dele ele jogou de zagueiro? Ele, Batalha, falou pro Cláudio Rezende, não falou para mim, embora eu saiba também, falou pro Cláudio Rezende, ao vivo, falou que ele não gosta de jogar de zagueiro. Ele não gosta. Agora, o cara que é reserva dele de zagueiro, você acha que ele gosta? Você acha que vem dos volantes jogando, os volantes, não é o Xavi e o Iniesta, não. É o Alan Franco e o Fausto Vera. Até porque o Otávio também não estava bem. Mas os caras não estão jogando nada. E o Batalha ali, ó, na zaga, sendo que o cara contratou o zagueiro para jogar. Mas esse é um dos problemas. É bom lembrar, e bem dito pelo Cláudio, não estou dizendo que esse seja o problema do Atlético. Eu só estou falando que o Atlético tem a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro e a defesa do Atlético é improvisada. Sendo que o Atlético tem 5 zagueiros de nome. E aí eu não consigo entender. Eu confesso que eu não consigo entender. Como é que tá o clima aí no vestiário aí? Tudo de portas fechadas por enquanto. Eu acho que o problema do Galo no Campeonato Brasileiro é que o time abandonou muito cedo o campeonato. Isso aí foi lá atrás.
Não foi agora, não. Porque, Ale e Álvaro, a gente ali na véspera de um jogo, né? Contra o Juventude, por exemplo, foi semana passada, no jogo contra o Atlético Goianiense, que estava entre as finais da Copa do Brasil, ali você poupa o time. Agora, o Galo começou a poupar, colocar time reserva praticamente. Se você pegar aí, o Galo talvez jogou mais com o time reserva do que com o time titular do Campeonato Brasileiro. E o time reserva do Galo mostrou que não é bom, né? E aí, por isso que o Galo tá desse jeito no campeonato. Para mim, a grande questão é essa. No Campeonato Brasileiro, o Galo abandonou muito cedo. Empatou em casa com o Criciúma na segunda rodada, né? Foi na segunda rodada. Talvez não tivesse preocupado com outras competições. Perdeu em casa para o Palmeiras por 4-0 na 9ª rodada. Na 10ª rodada, perdeu de 4 para o Vitória. Então, a gente está falando de fases agudas da Copa do Brasil e da Libertadores agora, no retorno. Eu estou falando de jogos do primeiro turno, né? Em que o Galo, na 13ª rodada, empatou em casa com o Atlético Goianiense, que é o último colocado. Então a gente está falando de muito tempo. Empatou com o Juventude na 17ª, com só a torcida do Galo no estádio, lá no Espírito Santo. Então, assim, a gente está falando de muitos jogos, desde o primeiro turno que o Galo vem decepcionando. Então não é essa reta final. Falar que essa reta final é para iludir o torcedor. O Galo vem com resultados horrorosos há algum tempo. E isso muito em função da falta de padrão, a falta de estrutura tática. Também tem uma questão da falta de elenco. E a falta, sabe de quê? Coerência. Falta de coerência. Tem jogador que não serve para ser reserva do reserva. E, de repente, o cara aparece num jogo final para decidir. Você pega lá um o Allan Kardec, o cara não serve para ser reserva de ninguém. Aí quem que tá na final da Copa do Brasil para tentar decidir a favor do Atlético? Allan Kardec. Pois é. Aí o Vasco, que não serve para nada, é o cara que vai aparecer para poder tentar resolver. Eu não consigo entender isso, não, velho. O Bruno Fux, que foi titular boa parte da temporada, não trocou de roupa, não foi relacionado na segunda final da Copa do Brasil. Aí o Mariano, que jogou bem, jogou bem. Ele era reserva do Lianco, na lateral direita, que é zagueiro. Reserva do Saravia, que é lateral. E aí ele é a terceira opção, de repente ele vira a primeira opção. Ele é titular no jogo. De repente ele é titular. Aí volta no jogo de hoje. Cadê o Mariano? Não tá no banco. Não tá. Tá no banco. É isso que eu tô falando. Ele tá mais perdido que segue em tiroteio. Sabe? Ele não tem. Não é hoje não. Porque senão a gente vai falar que essa análise está sendo feita em cima do resultado do jogo do Atlético contra o Vasco. Não. Nós estamos dando exemplo aqui desde a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E sobre os adversários que o Atlético teve, chegou a 2 grandes finais. Claro, chegou a 2 grandes finais. Isso é feito, tá, gente? Isso é feito. O que o Atlético conseguiu fazer, poucos times conseguem fazer. Chegar à final de 2 competições, como chegou na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas tem o outro lado também, dito pelo Alê, né? Você chega na Libertadores, quem é que ia chegar na final? São Lourenço é o 22º do Campeonato Argentino. O Botafogo virou o que virou depois da janela, gente. A gente não pode falar com o Botafogo. Pera aí, até porque o Botafogo, ele quebrou uma máxima que ele saiu da pré-Libertadores para ser campeão, pô. Quase caiu pro Bragantino. Saiu da pré-Libertadores. Só 2 equipes conseguiram ser campeãs da Copa Libertadores, saindo da pré-Libertadores. O Estudiantes contra o Cruzeiro em 2009 e agora o Botafogo. O Botafogo ganhou o bicampeonato do 5º lugar no Campeonato Carioca. Não ficou entre os 4 primeiros. O time perde um jogador com 30 segundos de jogo, 1 minuto de jogo. O Atlético não atacou o Botafogo, ficou com medo do Botafogo, com muito medo, sabe? Respeitando. Peraí, parece que tava pegando o River Plate lá em Buenos Aires, hein? Tava parecendo que tá pegando o River Plate. Falou, ataca, véio. Não atacava, sabe? Tá tudo muito errado no Atlético. E eu sempre ouço falar de continuidade, né, Dadá? Sempre ouço falar, não, porque continuidade é uma frase feita que isso aí é para enganar o torcedor. Por quê? Eu vou te falar. Você imagina o que seria do Internacional de Porto Alegre, melhor equipe do retorno do campeonato, se tivesse ficado com o Cudê até agora no colocado continuidade, Roger? Você imagina o que seria do Fluminense, que deve se safar do rebaixamento amanhã, se tivesse continuado com o Diniz, que tinha 1 vitória em 16 jogos. Você imagina o que seria da seleção brasileira, com 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer, se não tirasse o Diniz? Agora tá ruim, mas tava bem pior, porque o Brasil não tava na zona de classificação. Aquele Antônio Oliveira, que foi pro Corinthians, você imagina se deixa o Antônio Oliveira e não coloca o Ramon Dias? O Corinthians com 8 vitórias seguidas, classificado para pré-Libertadores. Então, continuidade, se vale a pena a continuidade.
Com 12 jogos, que você joga mal, que você não vence, que você não vê evolução, que você não vê solução, que você vê a interferência negativa direta do treinador. Meu, o que pode ser pior do que isso? Quem é o treinador que vai conseguir fazer um papel pior do que esse que está aí? Não são só os números do campeonato, não só esses números que relatam o que a gente está falando aqui, não. O que você fala, e eu concordo com você, não é trocar o Milito porque nós somos contra a continuidade, é porque não tem coerência nenhuma. Nenhuma. Eu não sei como que o Everson é goleiro do Atlético, esse cara troca, destroca, e pega um, tira outro. Lateral não é lateral, zagueiro não é zagueiro, volante não é volante. Atacante que não serve para jogar no time reserva, aí de repente é o cara que vai decidir o campeonato a seu favor. Aí você pega o lateral que nem relacionado tava, o cara é titular. De repente, aí no jogo seguinte o cara tá no banco.